Mi, Lá, Sol com baixo e Si, Lá com baixo, Dó sustenido. Imaginar é me inspirar. Sol, Pra te dizer, Sol com baixo e Lá, né? estou apaixonado cada vez mais. Si menor, Mi, Tu és incomparável, Mi menor, maravilhoso. Lá, Leva-me além. Leva-me além. Ao nível mais profundo. Sol, Mi menor, Contigo, Lá, Senhor. Leva-me além. Leva-me além. A minha vida flua mais na tua unção. Lá, Mais no teu poder. funciona quando ele quer. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Si bemol. Alô. Testando o som. Alô. Testando o som. Alô. Testando o som. Boa noite, amados. Vamos ficar de pé. Alô. Testando. Está com um pouco de eco. Deus seja louvado. Deus é bom. Deus é bom. Tá calor, né? Bota calor nisso, né? Mas Deus é bom. Jesus Cristo está voltando. Vamos dar início a esse culto de louvor e adoração. Vamos ao Salmo, ao 8º Salmo. Salmo de número 8.
somente ao teu nome, Senhor. Aqui embaixo está desligado as projeções. Aí fica melhor para eu acompanhar o. Ok, valeu, Alex. Está escrito assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Criança de peito, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo. Todos juntos. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Glória a Deus. Eu tenho nesse dia me desafiado, e talvez no bom sentido te desafiado também, a contemplar a glória do Senhor, até o momento de exaltação ao seu nome. O salmista aqui nesse salmo, vê que ele começa dizendo da magnitude, falando da magnitude do nome do Senhor em toda a terra. Ele diz que os céus reconhecem a sua majestade, e ele diz que através da grandeza desse Deus, ele, da boca de pequenos e de crianças de peito, ele suscita força para adorar. Há um dos salmos que diz: da boca das criancinhas suscitaste o perfeito louvor. Eu quero nesta noite te convidar a liberar uma palavra do seu coração, uma palavra que expresse a grandeza de Deus, a glória de Deus, a beleza de Deus. Será que você neste dia, nesta noite, você tem algo a oferecer ao Senhor? Será que eu fico admirado com o espírito tão inspirado, o coração, a vida tão inspirada desses salmistas, compondo canções que falam desse Deus tão maravilhoso. Então feche os seus olhos e veja se você consegue neste momento, talvez passando por lutas, por problemas, por dificuldades, talvez por dores. Você consegue? Será que você consegue exaltar a Deus, bendizer o nome dele, glorificá-lo como ele merece ser glorificado? Ó Senhor nosso, ó, tu és sim o nosso Senhor, aquele que nos comprou por precioso sangue, que nos ama, que morreu mas ressuscitou ao terceiro dia. Tu és tremendo, tu és o vitorioso, aquele que venceu a morte. É da boca, Senhor, das crianças, dos pequeninos, dos simples de coração, que o Senhor suscita força, que o Senhor suscita louvores que engrandece o teu nome. E a tua palavra diz que o Senhor faz essas coisas para emudecer o inimigo e o vingador. Os nossos louvores silenciam as trevas, Senhor. Os nossos louvores incomodam a escuridão, porque os nossos louvores falam de um Deus criador de todas as coisas.
de um Deus que é exaltado, de um Deus que é puro, de um Deus que é santo, de um Deus incomparável. Louvado seja o teu nome, Senhor. Suscita da boca dos teus filhos esta noite, mais uma vez, a palavra de vida, a palavra, Senhor amado, que reconhece a tua pureza, que reconhece, Senhor amado, tudo que tu representas para nós, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, quando contemplamos, Senhor, os teus céus, Senhor, quando inclinamos o coração para olhar, não com olhar qualquer, não com indiferença, mas olhar, Senhor amado, com o coração cheio de amor por ti, Senhor. Os céus, a terra e tudo que neles há, obra de tuas mãos, Senhor. Luas, estrelas, tudo que o Senhor estabeleceu, Senhor. Oh, meu Pai querido, o próprio homem que a tua palavra diz que o fizeste menor do que os anjos, menor do que os deuses, Senhor. Oh, Pai querido, obra-prima das tuas mãos, Senhor. Louvado seja o teu nome por isso. Louvado seja o teu nome porque a tua presença está no nosso meio. Louvado seja o teu nome porque tu tens uma palavra para nós esta noite, Senhor amado, porque tu tens vida para nós esta noite, tu tens direção para nós esta noite. Obrigado, Senhor, por tudo que tens realizado. Nós colocamos diante do Senhor essa noite este culto e te pedimos, Senhor amado, flui no nosso meio, Pai. Senhor, é impossível não perceber o quanto tu nos ama. É impossível não perceber o quanto o Senhor se preocupa com teus filhos, Pai. E eu te peço, Senhor, que em meus louvores o Senhor comece a ministrar a cada coração. Em meus louvores o Senhor possa curar neste lugar. Em meus louvores o Senhor possa sinalizar que o Senhor há de operar maravilhas. Senhor, mesmo, Pai querido, que não seja um sinal grande, Senhor, mesmo que seja um sinal como uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, que seja esse sinal, Pai, que a tua chuva, que a tua presença será derramada abundantemente neste lugar. Pai querido, eu entrego, Senhor amado, todos os teus filhos, todos os trabalhadores da tua casa, os músicos da tua casa, os cantores da tua casa. Eu entrego tudo em tuas mãos, Pai. E te peço, ó Deus, fica conosco. Senhor, fica conosco. E que as barreiras sejam arrancadas do nosso meio. E que a atmosfera de louvor e de adoração sejam, Senhor, tremenda em nosso meio. Em nome de Jesus, em nome do Senhor, para a glória do teu nome eu oro. Amém, Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Vocês estão aqui desanimados, tristes, sobrecarregados? A alegria do Senhor é nossa força. Não, a alegria do Senhor é nossa força. Eu conheço uma igreja cheia de paz. Eu conheço uma igreja cheia da presença de Deus. Eu conheço uma igreja que não é minha, é de Jesus. E essa igreja está aqui esta noite. Então vamos cantar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor. Ó Deus, abre as comportas dos céus e faz chover, Senhor, sobre este lugar. E faz chover, sim, e faz chover. Cantem. Abre as comportas do céu e faz chover, e faz chover. Sim, Jesus, faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover, e faz chover. Canta ao Senhor, faz chover. Abre as comportas. Abre as comportas do céu e faz chover, e faz chover, faz chover. Abre as comportas. Abre as comportas do céu e faz chover, e faz chover. Vamos lá. Faz chover. Com palmas bem firmes. Abre as comportas do céu. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Esse é o sinal
tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover, vai chover. Abre as comportas, abre as comportas do céu e vai chover, e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Se pedimos, o que vai acontecer? Jesus virá como chuva descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abre as comportas, abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu, abre as comportas do céu. E se pedimos, Jesus virá e como chuva descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Eu vejo do tamanho da mão de um homem. De quê? Que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem. Cadê as mãos? Cadê as mãos? Cadê as mãos? Cadê as mãos? Tem que ter alegria, senão vou cantar até amanhã. Eu vejo do tamanho. Este é o sinal que a tua chuva vai. Então vai chover. Sim, Jesus. Vai chover. Espírito Santo. Abre as comportas do céu. E vai chover. Espírito Santo. Vai chover. Abre as comportas do céu. E se pedimos, eu quero. Jesus virá como chuva, Ele descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Oh Deus, vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, e vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus. Abre as comportas dos céus e vai chover, e vai chover.
Abre as comportas dos céus, Senhor. Irmão, chega de seca espiritual. É chofar, não reparem não. Abre as comportas dos céus e faz chover. Deus quer fazer chover sobre a sua vida. Deus quer fazer chover sobre a sua vida. Irmãos, é impossível. Nós vamos ler um texto hoje. Nós vamos estar falando novamente sobre esta necessidade da restauração da presença de Deus. A Bíblia diz: quando a arca sai da terra dos filisteus, ele vai para uma determinada cidade, sai da terra do inimigo e vai para uma determinada cidade, pelo que parece Betseba. Quando ela chega no campo, há alguns trabalhadores no campo, e quando eles olham, eles veem a arca vindo naquela carruagem, né, de boi, eles param de trabalhar. Irmãos, a presença de Deus precisa parar tudo na sua vida. Alô, a presença de Deus precisa fazer com que tudo pare na sua vida. Ela precisa ser prioridade. Alô, a presença de Deus precisa ser prioridade. Quando você não dá prioridade à presença de Deus, você fica privado dela. E o que acontece? Você vai sentir a presença de qualquer coisa, vai sentir euforia, vai sentir emoção, mas não vai sentir esta graça de Deus sobre a sua vida. Eles ficaram alegres, ao ponto de parar o que estava fazendo. Falou: é tempo de olhar o Senhor, de ver o Senhor. O Senhor está voltando para nós. E eles pararam para contemplar a chegada novamente, a restauração da presença de Deus no meio do povo. Irmãos, muitos de nós não precisamos de muita coisa, precisamos da restauração da presença de Deus. Restauração. E o resultado, lá em Gálatas capítulo 6, diz que o resultado desta presença é a alegria. Se está faltando alegria, meu irmão, está faltando a presença. Essa alegria é incondicional, ela não depende do que você tem no bolso. É uma alegria que depende do que você tem no coração. Se Deus está em você, não olhe a circunstância. Desfrute da presença de Deus. Desfrute da presença de Deus, pois Ele quer fazer chover sobre a tua vida. Ele quer fazer chover sobre a sua vida. Ele quer fazer chover sobre a minha vida. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Que Ele cresça, que eu diminua, que eu me constranja, porque é isso que a presença verdadeira de Deus faz. Isaías, ele viu a presença de Deus e ele se sentiu constrangido. Então nós vamos cantar esta canção: mais de ti, Senhor, e menos de mim. Santificado seja o teu nome, Pai. Santificado seja o teu nome, Jesus. Santificado seja o teu nome, Jesus. Eu quero mais da tua presença, Senhor. Eu quero mais do teu amor, Senhor. Eu quero mais da tua graça, Senhor. Eu quero mais da tua misericórdia, Jesus. Eu quero mais, Senhor, da tua bondade, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Cantem: mais de ti. Cada dia eu quero mais de ti e menos de mim. Menos de mim É tudo que eu quero, Jesus. menos de mim É tudo que eu quero, menos de mim, menos de mim. ó Deus Todo-Poderoso, mais.
Enche o nosso coração, Senhor, da tua graça. Enche o nosso coração da tua graça, Senhor. Venha descedentar, Pai, os sedentos. Venha fortalecer os caídos e cansados. Venha tirar o jugo, meu Pai, porque nós queremos mais da tua presença. Em nome de Jesus, para que o Senhor seja exaltado, para que o Senhor seja magnificado. Queremos a presença real do teu Filho em nosso meio. Queremos a presença real do teu Filho em nosso meio, ao ponto de que um ambiente de louvor, de adoração, Senhor, exploda, Senhor, nesta casa, de sorte que o teu nome seja magnificado, exaltado, glorificado. Tu habitas no meio dos louvores. Nós queremos mais de ti, Senhor. Que tu apareças neste lugar, Senhor. Que tu apareça neste lugar, Senhor, para falar, para tratar, Senhor, para direcionar, para dar a resposta que muitos precisam nesta noite. Mais de ti, Senhor, porque tu és Jesus, o Cristo de Deus, Yeshua HaMashiach. Oh, bendito seja o teu nome, louvado seja o teu nome, Jesus, o Messias de Deus, ungido, amado do Pai. Santo, santo, santo é o teu nome. Aleluia. Santificado seja o teu nome, Pai. Exaltado seja o Senhor. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Tu és maravilhoso, Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero a cada dia mais. Eu quero conhecer Jesus. Te adoramos, bendito. Tu és santo, Pai. Tu és tremendo. Se você quer conhecer a Jesus, a cada dia mais, invoque o seu nome, invoque a sua santa presença. Vamos cantar novamente. Meu orgulho me tirou do jardim, a humildade, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, te amo, Jesus, em troca do amor, eu falharia. O amor
adorado, pois tu és Deus, pois tu és Deus, pois tu és o Senhor, o Messias amado, o Messias amado, Yeshua, HaMashiach, Jesus, o Filho de Deus, oh Yeshua, cante, igreja. Enche essa casa da atmosfera dos céus, Yeshua. Bendito seja o teu nome, Pai. Bendito seja o teu nome. 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 Senhor, o meu orgulho me tirou do jardim, do lugar de paz, de comunhão, de graça. Senhor, mas a tua bondade, a tua humildade colocou o teu jardim em mim, chamado Reino de Deus, que é a paz dentro de mim, que é a justiça e a alegria do teu Espírito Santo. Eu quero desfrutar desse jardim espiritual agora, Senhor amado. Eu quero desfrutar da alegria desse jardim, da comunhão desse jardim. Oh Senhor, exaltando o teu nome, exaltando o teu nome, Jesus. Exaltando o teu nome, Jesus. Oh, exaltando o teu nome, Jesus. Exaltando o teu nome, Filho de Deus, amado da minha alma,
amado da minha alma, Yeshua HaMashiach, oh Jesus, o Cristo de Deus, o amado do Pai, aquele que venceu a morte. Ele é aquele que ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Ele voltará, Ele voltará, Ele voltará para buscar uma igreja que o adora em espírito e em verdade. Então fica conosco, Pai. É a nossa oração, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Mais uma vez, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Podem sentar. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Nós vamos, antes da ministração da palavra, vamos servir ao Senhor. Você que é dizimista da casa do Senhor precisa de seu envelope. Hoje pela manhã tivemos batismo nas águas. Foi muito bom, batizamos pessoas. Fizemos uma festa nesse lugar. E o nome do Senhor certamente foi glorificado. Foi muito bom. André pregou, trouxe uma boa palavra pela manhã também. Pastor Yuri estava com outro compromisso. Semana que vem estamos de volta, se Deus nos permitir. Você que é dizimista da casa do Pai, que precisa de um envelope, faça um sinal se você precisa, né? Já passou, Mário? Já passaram? Ok. Se você tem o seu dízimo pronto, quer trazer lá à frente, eu quero receber o seu dízimo, quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. Alguém vai dizer mais esta noite? Pode trazer à frente. Separe uma oferta de amor. Você que esta noite traz a oferta à casa do Senhor, separa a sua oferta, feche os seus olhos, curva a sua cabeça e tem este momento, não como um intervalo, mas um momento que faz parte do culto. E vamos orar. Querido Deus e Pai, eu oro ao Senhor pelos dizimistas desta casa, para que o Senhor os prospere, para que o Senhor dê a cada um deles saúde, para que o Senhor dê a cada um deles alegria, para que o Senhor possa fazer aquilo que está no teu coração, Pai. Senhor, que em nome de Jesus, esses dias, Senhor, de tantas incertezas, o Senhor possa testificar no coração deles que o Senhor é aquele mesmo Deus o qual o proverbista disse: fui moço, agora já sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Senhor, tu não abandonas os fiéis. Por isso, Pai querido, eu os entrego em tuas mãos, na certeza de que o Senhor cuida bem de nós. Eu entrego, Senhor, cada dízimo e cada dizimista, cada oferta e cada ofertante. E assim eu faço, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. O Flávio e a Rosângela estão oferecendo esse culto em ações de graça, por nosso
20º ano, né? É aniversário de casamento, né? E pela formatura também do João, né, onde se formou lá na Marinha, e pela consagração ao ministério pastoral do genro dela, o Ralph, né? Ralph ontem foi levado também ao ministério pastoral na igreja de Vec, lá onde ele reside. Então, é conquista familiar, né? Está ali o João, está ali, não tinha nem visto o João. João está ali, parabéns, João, que Deus abençoe, te guarde lá naquele lugar, né? Que vocês sejam sempre, né, um bom homem servindo a nossa nação aí, que Deus possa te inspirar grandemente naquele ambiente lá, em nome de Jesus. Então, estamos rendendo graça aí por essas vitórias dessa família aí também, que estão aqui dizendo que estão muito gratas a Deus também. O nosso querido Marquinhos também, ele completou mais um ano de vida, né? Ontem completou, né? Fez aniversário, e nós oferecemos também este culto em ações de graça. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do Marcos, está lá atrás. Parabéns, Márcio. Deus abençoe sempre a sua vida. Ficou mais novo essa semana, em nome de Jesus. Tem alguns avisos ali, né? Vamos ver alguns avisos. Na ação social solidária, nós estamos pedindo aí 1 quilo de, né, um frango, né, e um panetone, né, e pedindo para que os irmãos possam contribuir para que possamos confeccionar cesta de Natal e abençoar também famílias que estão precisando aí da nossa cooperação aí durante esses dias. Então, vamos a outra reunião com os professores da Escola Bíblica Infantil, no dia 14, na quarta-feira, às 19h30. Então, reunião com os professores da Escola Bíblica Infantil, ok? Ali também, dia 18, né, ali no culto à noite, nós teremos aí esse evento aí do coral infantil, e as crianças estarão apresentando aí Jesus, o presente de Natal, dia 18, no culto da noite, uma apresentação das nossas crianças. Vamos lá, tem mais? Ok, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, queridos, vamos a uma reflexão da palavra de Deus. Espero te liberar bens ao acabar a inspiração. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no seu capítulo 7. Quero falar sobre a necessidade da restauração da presença de Deus em nós. Fica muito fácil batermos no peito, né? Até talvez com orgulho santo, dizendo: eu tenho a presença de Deus. Graças a Deus eu tenho a presença de Deus. Irmãos, mas se temos a presença de Deus, essa presença precisa redundar em alguma coisa. E de preferência coisas que a Bíblia afirma. Deus abençoe. Coisas que Deus até mesmo afirma. Aqui a irmã está, a Paz Igreja, né, o filho dela, né, que nós andamos orando aí durante um bom período, estava entre a vida e a morte, estava muito mal lá no hospital. É o Lucas, e ele já está em casa, e a mãe e o pai estão oferecendo o culto em ações de graça. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom, meus irmãos. Eu lembro que teve uma noite aqui, nós estávamos pregando, e ela estava muito triste. Eu senti uma tristeza muito grande, meu coração ficou pesado, né? Os irmãos estavam aqui, mas nós estávamos pregando uma mensagem de esperança. E o Senhor, eu percebi que o Senhor estava sinalizando que estava falando com ela, né? E nós paramos o culto e fizemos a oração. No dia seguinte ela falou: pastor, o meu filho foi esturbado, né? Tiraram o tubo. Falou: cheguei lá, pastor, ele estava sentado na cama, assim, falando de forma um pouquinho embolada, né? Mas graças a Deus saiu do tubo, né? Tomou um pouquinho de água e estava querendo beber muita água, né? Então, mas Deus é bom o tempo inteiro. Deus é bom. Após uma queda de moto, né, uma infecção assim terrível nos pulmões, esse menino, ele precisa, né, se voltar para Jesus, e Jesus é poderoso para fazer isso na vida dele, né? Eu vi esse menino pequenininho, não é mais um menino, é um homem, né? Mas eu vi criancinha, né? Acompanhava a irmã lá na igreja quando eu pastoreava lá no Corumbá.
E eu passei muitos anos sem vê-lo. E quando eu vi a foto, falei, meu Deus, que é um homem zarrão, né? Mas Deus usou de misericórdia, porque Deus é um Deus de oportunidades. Ok, então nós vamos falar esta noite sobre restaurando a presença de Deus. E eu quero ler esse texto do livro de 1 Samuel, capítulo 1. Diz assim: então vieram os homens de Quiriate-Jearim, levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, outeiro, e a consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim. E tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos. Toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Versículo 3. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele, só a Ele. Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os balins e astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor, pois, Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor daquele dia com grande estampido, e sobre os filisteus os aterrou, de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus, o derrotaram até debaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra. E eu quero te pedir, Senhor, flua o espírito profético. Enquanto estivermos aqui, Senhor, falando desta palavra, Senhor, atinge os nossos corações. E que não haja, Senhor, nenhuma perturbação nesse ambiente. Nada, Senhor, capaz de roubar a nossa atenção, pois queremos dar plena atenção ao Senhor mais uma vez esta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Restaurando a presença de Deus. Aonde? Em nós. Restaurando a presença de Deus. Semana passada, nós estivemos pregando, fazendo uso aí do livro de Êxodo, seu capítulo 33. E o tema lá foi a presença inegociável de Deus. Falamos sobre a presença inegociável de Deus. Foi algo assim que Deus falou no meu coração durante aquela semana. Ardeu muito dentro de mim a necessidade de se tocar nesse assunto. Falei sobre essa necessidade que nós, como filhos de Deus, temos de não abrir mão desta presença em nossa vida. Nós vivemos uma geração de crentes
que não carregam a presença de Deus. Crentes que são tão somente religiosos, carregam Bíblia, aprenderam a decorar algumas passagens bíblicas, aprenderam a cantar, aprenderam a fazer muitas coisas, mas não carregam a presença de Deus. Talvez você diga, pastor, o senhor não pode falar isso. Mas Paulo, escrevendo uma das suas cartas, pelo que parece, à igreja em Tessalônica, ele recomendou aqueles crentes a não apagarem a presença do Espírito Santo. Ele diz, não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias. Então, isso fica claro que nós podemos sim viver a nossa vida de forma carnal, sem a revelação da presença de Deus através das nossas vidas. Nós podemos viver uma vida espiritual só de fachada, só de nome. E isso não é o que Deus deseja. Então falei da necessidade dos filhos de Deus em não abrir mão desta presença tão maravilhosa, não negociar por nada. E às vezes negociamos a presença de Deus por causa de falsas oportunidades. Eu sempre disse que o diabo, ele é o camelô das ilusões. Ele é o camelô das ilusões. Ele coloca para nós assim muitas falsas oportunidades e nos chama a negociar. Você vê que o próprio inimigo, ele levando Jesus após um bom período de consagração, de dedicação e jejum, ele leva o Senhor ao deserto e chama ele para negociar. Ele viu que Jesus estava com fome. Ele percebeu a necessidade daquele momento e ele disse, se tu és filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães. Se tu é filho de Deus, abdique agora da sua consagração. Abdique agora disso que você está fazendo para se aproximar de Deus. Se você é filho de Deus, abra mão disso, para com isso e se volte à comida. Dê preferência ao seu ventre. Mas Jesus respondeu para ele, nem só de pão o homem viverá, mas sim toda a palavra, não algumas palavras, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. A proposta do diabo foi, abre mão desse negócio de consagração, desse negócio de santidade, abre mão daquilo que você está fazendo e come. Por que ser tão espiritual? Come. Mas Jesus não abriu mão daquele momento com Deus, o momento em que ele estava se afinando à voz do Pai. Ele mesmo sendo Deus, ele estava como homem e ele precisava manter o seu canal livre para ouvir a voz do Pai. Na oportunidade, na semana, usei como exemplo Moisés, que após ficar tão aborrecido, vendo o povo praticando idolatria e imoralidade ao pé daquele monte, ele sobe para pegar as tábuas da lei. E Deus falou, o povo que você tirou da terra do Egito já se corrompeu. Está na carne lá e está fazendo coisa errada. Então Moisés fica aborrecido e desce, quebra as tábuas. Deus falou com ele, eu não vou no meio de vocês. A minha presença não vai mais no meio de vocês, não será com vocês. Eu vou enviar um anjo. E ele falou, Senhor, nem pensar. Se a tua presença não for conosco, não nos faça passar por esse deserto. Não tem negócio não, Senhor. O que eu quero é a tua presença. Deus falou, conheço o teu nome. Eu conheço o teu nome. Eu sei quem é você. E Deus, por misericórdia, permite que a presença continue no meio do povo. E Moisés, numa ação de ousadia, fala, não, eu também quero te ver. E Deus fala para ele, nenhum homem verá a Deus e vai ficar vivo. Mas ele quer a presença de Deus. Ele tem sede, ele tem fome da presença de Deus. E ele não aceita negociar de forma alguma esta presença. Então falei, o que tratamos naquela oportunidade foi da presença, diga assim, a presença inegociável de Deus. E eu quero tratar nesta noite com os irmãos sobre o perigo da perda, de perder, o perigo de perder esta presença.
mas também a grande oportunidade de restauração da parte de Deus, o perigo de se perder e a oportunidade de se restaurar esta presença, em nome de Jesus Cristo. Nós temos aqui um texto, meus irmãos, nós estamos diante de um texto muito interessante, porque o que tinha acontecido aqui na verdade? Os homens de Kiriat Jearim levaram a arca do Senhor para a casa de Abinadab, depois que esta arca havia sido até mesmo levada pelos filisteus. Os filhos de Deus deram mole, eles pecaram contra Deus, eles profanaram o culto do Senhor. Nós sabemos que os filhos de Eli, o sacerdote, os filhos de Eli, não valorizaram a presença de Deus, não valorizaram as coisas sagradas. A Bíblia diz que eles praticaram imoralidades, eles foram vencidos pelas trevas, eles se prostituíram com as mulheres, os filhos do sacerdote do Senhor, da casa do Senhor, se prostituíram com as mulheres, eles profanaram aquilo que tinha de sagrado. Eles não levaram Deus a sério, eles não levaram o culto a sério, eles achavam que poderiam cultuar a Deus mediante práticas de carnalidade. Então eles trataram o Senhor com maior desprezo. Então o desprezo pelas coisas sagradas, o desprezo pela casa de Deus, pela obra de Deus, fez com que a arca fosse levada pelos filisteus. Então o pai não conseguiu controlar os seus filhos, não falava nada, se tornou também conivente com aquelas práticas de imoralidade e de idolatria. Deus levantou um homem, na verdade um garoto, cheio do seu espírito, um profeta, e esse jovem, Deus usou para proferir sentença sobre Eli e sobre a sua casa. Deus falou para o sacerdote: você não me honrou, porque você vê os seus filhos fazendo coisa errada e você faz, em outras palavras, você faz vista grossa. Você viu os seus filhos, o que os seus filhos fazem, e você não fala nada, você me desonrou. E eu vou riscar o teu sacerdócio, o sacerdócio da sua família. E eu não quero que haja ninguém da sua família para me oficiar culto. Deus ficou muito aborrecido com aquilo. Logo a seguir, foi aí que os filisteus, houve uma batalha, uma peleja entre os filisteus e o povo de Deus, e o povo de Deus foi envergonhado, perderam a batalha. E nesse feito, nesta oportunidade, os filhos do sacerdote, Ofni e Finéia, eles morreram, eles foram mortos. O pai, quando soube da morte dos seus filhos, caiu da cadeira, quebrou o pescoço. Sua nora, a nora, foi uma noite de terror. A nora também, que estava grávida, ela vai dar à luz a uma criança, mas ela ficou tão triste, tão desgostosa, ao saber que o esposo e o cunhado haviam morrido. Então a esposa de Finéias, na hora de dar à luz, debaixo de tristeza, debaixo de angústia, o que ela faz? As parteiras tentando ajudá-la no parto, esta mulher dá à luz uma criança, não se vê alegria, não se vê reação, muito pelo contrário. Essa mulher, na hora que dá à luz, ela diz: e acabou. Ela diz: e acabou. Significa não há nenhuma glória. As parteiras dizendo: vamos, se alegre, sua criança nasceu. A criança nasceu, ela diz: e acabou. Não há nenhuma glória, não há nenhuma alegria. Eu perdi meu marido, perdi meu cunhado, e eu perdi aquilo que era mais importante. Perdemos aquilo que era mais importante no nosso meio. Perdemos a arca, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo.
Você vê uma mulher que fica tão para baixo, tão triste. Irmãos, perder um filho, ou melhor, ganhar um filho e perder a alegria na hora do parto. Ganhou uma criança e perdeu a alegria. Era por um momento assim mas ela falou, e acabou. Do que me importa um filho se eu não tenho a presença? Há pessoas que vivem fazendo inversões de valores, colocam tudo é mais importante do que Deus. Tudo é mais importante do que Deus. A família é mais importante do que Deus. O dinheiro é mais importante do que Deus. O sexo é mais importante do que Deus. Tudo é mais importante do que Deus. A criança nasceu e a mulher disse, não há nenhuma glória. Eu prefiro morrer. E morreu mesmo. Agora eu tenho uma criança, mas não tenho Deus, a presença de Deus. Não tenho meu esposo, não tenho meu cunhado, não tenho meu sogro. O que é mais importante para você? O que é mais importante para você? As suas conquistas, as suas amizades, a igreja ou a presença de Deus? De que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Irmão, sem Deus não dá. Eu não sei como é que muitos aguentam fingir que está bem com Deus. Não dá, meus irmãos. A gente peca um sentimento tão ruim. O vazio da presença de Deus é algo tão ruim. Quem já sentiu, quem já experimentou, não sabe viver sem ela. Aquela mulher disse, sem Deus nada importa. Sem Deus nada importa. Sem Deus dinheiro não importa. Sem Deus os projetos para o futuro não importam. Você pode conquistar todas as coisas, lutar para conquistar todas as coisas. Sabe o que vai acontecer? Quando você chegar lá, você vai dizer, era isso? Era só isso? Vai ficar um vazio, um buraco tão grande, que só você se voltando para Deus, para você perceber que só Ele é capaz de preencher. A presença, a arca foi levada por pessoas indignas. Os filisteus capturaram a arca, mas não foi bom negócio. Não foi bom negócio. Pegaram a arca, levaram para a sua terra, colocaram lá dentro do seu templo de adoração a Dagom, e deu o que deu. Fora a humilhação aos deuses, ou aquele Deus lá na terra dos filisteus, irmãos, aconteceu algo terrível. 5 meses de enfermidades, 5 meses de tristeza, 5 meses de prejuízos financeiros, 5 meses de desmoralização. A presença, o sagrado foi levado por pessoas indignas, colocado entre uma nação indigna. Eles tentaram se exaltar o seu Deus, menosprezando a presença de Deus, a presença do Senhor, e deu ruim. Irmãos, crente que vive na carne é como se fosse um filisteu. Invocando a presença de Deus só vai dar ruim. Pessoas vivendo de forma indigna, invocando, tentando levar a presença de Deus para junto da sua idolatria, só dá ruim.
eles sofreram com tumores terríveis. O povo sofreu com hemorroida, enfermidades, pessoas choravam durante dia e noite, angústia, desespero no meio dos filisteus. E eles, pelo menos tomaram juízo e disseram: nós não podemos ficar com esta presença aqui. Tira a arca de Deus daqui, tira esse negócio daqui. Nós não queremos esta presença de Deus aqui. Eles entenderam que com Deus ou de Deus ninguém zomba. Então foram 5 meses de tristeza para os filisteus, de perda financeira, de desmoralização. Eles entenderam que aquele Deus que ajuda o seu povo lá, que ajudava Israel, pode ser o Deus que também atrapalha. O problema é que a gente não acredita nisso, que o Deus que pode ajudar também pode atrapalhar. A gente tem uma visão de um Deus bonachão. A gente não tem a visão do Deus disciplinador. Aquele Deus que o escritor aos Hebreus disse que Deus disciplina quem ama e a quem toma por filho. Então Deus começou disciplinando o seu povo. Tentaram, transferiram a arca, levaram a arca lá para os filisteus. Eles foram disciplinados por Deus. Os filisteus disseram: tira esta arca daqui. Isso lá no capítulo 6 a gente vê que os filisteus enviam a arca para fora da sua terra. Falou: tira isso aqui. E enviaram a arca. Após 5 meses de sofrimento, enviaram a arca lá para Bet-Semes. A arca, eles entenderam que não dá para ficar de qualquer maneira na presença de Deus, que não dá para misturar o santo com o profano. Eles entenderam essas coisas. Então eles pegaram, os homens fizeram isso, pegaram 2 vacas de cria. Você entende, você conhece o que aconteceu. Pegaram essa arca e a Bíblia diz, vamos lá, capítulo 6, vamos ler o versículo 13, o que aconteceu. Quando essa arca sai, eu falei alguma coisa aqui, capítulo 6, versículo 13 diz: o povo de Bet-Semes andava fazendo a colheita de trigo no vale. Quando levantaram os olhos, viram a arca e ficaram muito contentes. Andavam de Bet-Semes, fazendo a saga do trigo no vale, levantando os olhos, viram a arca e vendo, se alegraram. Aqui na minha Bíblia diz: ficaram muito contentes. Falou: a presença de Deus está voltando. A presença de Deus está voltando. Então, aqueles homens pararam de trabalhar para se alegrar, porque eles viram novamente a oportunidade. O povo de Deus começa a ver uma luz no fim do túnel. Falou: Deus, pelo que parece, Deus está nos dando novamente uma oportunidade de ser feliz, uma oportunidade de viver em paz, uma oportunidade de nos alegrarmos novamente, de restaurarmos o culto, a adoração, sem imoralidade, sem hipocrisia, restaurar o sagrado. Então, eles fizeram essas coisas. Só que a Bíblia diz que houve um incidente, porque eles levaram de forma errada a arca do Senhor. E você conhece aí a partir do versículo 19 que acontece morte, porque eles fizeram de forma errada, colocaram lá num carro de boi e tentaram olhar para dentro da arca lá e foram fulminados. Agora, nesse capítulo 7, o que está acontecendo, meus irmãos? A Bíblia diz aqui, vamos acompanhar. Então os homens de Quiriate-Jearim vieram e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, o que fica na colina, e consagraram lá o filho de Abinadab para que guardasse a arca do Senhor. Diz que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, há tantos dias que se passaram, que chegaram a 20 anos. 20 anos a arca ficou ali. Mas eles precisavam levar a arca
para o lugar correto. Davi vai fazer isso futuramente, mas eles precisavam fazer isso. Mas o interessante é que a Bíblia diz que o povo foi tomado por um sentimento profundo de arrependimento. Deus está querendo restaurar a presença dele no meio do povo, restaurar o temor, restaurar o seu mover de misericórdia no meio do povo. Então, ele vai trazer um peso espiritual, um sentimento tremendo ao coração deste povo. E a Bíblia diz que eles vão se humilhar perante o Senhor. Eles vão se humilhar. Eles vão se inclinar perante o Senhor. Eles vão jejuar perante o Senhor. Porque eles viram quanto era difícil, quanto era triste viver sem a presença de Deus. Porque a arca simbolizava a própria presença. Eles estavam sem a presença, eles foram derrotados, eles foram humilhados, mas agora eles estão tendo nova oportunidade. Então, vamos ler a partir do versículo 2. Desde aquele dia, novamente, a arca ficou em Kiriat Jearim, tantos dias que se passaram, que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia aqui lamentações ao Senhor, se lamentavam. Poxa, Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Nós, Senhor, sentimos muito a nossa rebeldia, a nossa rebelião. Nós sentimos muito o que nós fizemos. Senhor, tenha compaixão. Restaura a tua glória no nosso meio. Restaura, Senhor, as tuas misericórdias no nosso meio. Aí, no versículo 3, diz que Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então ele diz assim: tire do meio de vocês os deuses estranhos. Falou: não dá. Isso quer dizer que, ainda mesmo eles tendo passado vergonha, tendo acontecido toda aquela tragédia, eles mantiveram idolatria, ídolos no meio deles. Você vê que a arca está voltando, mas ainda tem coisa errada. A presença está voltando, a glória está voltando, mas ainda tem idolatria. Porque nem todos se arrependem de verdade. Nem todos se convertem de verdade. Então, o homem de Deus falou: tirem, se vocês estão arrependidos de verdade, tira os deuses estranhos, tire Astarote, prepare o coração ao Senhor, sirvam somente a Ele e livrem-se, e Ele vai livrar você das mãos dos filisteus. Falou: se vocês estão arrependidos, mostrem com atitude, tira a idolatria. Nós poderíamos definir que o ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus dentro de nós. O ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus dentro de nós. Às vezes o nosso ídolo não é de ouro, não é de prata, não é de pedra. Às vezes ele não é material, mas ele é imaterial. Às vezes o ídolo é um orgulho. Às vezes o ídolo somos nós mesmos. Adoramos a nós, mas não adoramos o Senhor. Adoramos um filho, mas não adoramos o Senhor. Adoramos a esposa. Muitas vezes adoramos até a igreja, mas não adoramos o Senhor. A ordem foi: tira a idolatria do meio de vocês. Então os filhos de Israel, versículo 4, tiraram do seu meio os Baalim, os Astarote, e serviram ao Senhor. Interessante que eles, quando se propuseram a tirar o que é errado, quando eles se propuseram a abrir mão dos Baalins, de Astarote, dos postes ídolos, dessas coisas todas, o inimigo se movimentou. Sabe por quê? Enquanto você ficar na idolatria, enquanto nós ficarmos em coisa errada, nas coisas erradas, fazendo aquilo que desagrada a Deus, o diabo cruza os braços e fica só assistindo. Ele não mexe contigo, ele não faz nada. Enquanto estivermos mentindo, xingando palavrão, que tem crente boca suja. Eu fico lembrando, meu pai, se eu falasse um M, meu pai falasse: se você repetir isso, eu vou quebrar os teus dentes. Meu pai não era crente. Ele falava: se você xingar palavrão, eu vou quebrar teu dente.
Não estou falando que ninguém vai fazer isso. Não estou incentivando violência. E entenda para não distorcer. Eu estou falando de algo que acontecia outrora. Eu não era crente, meu pai não era crente. Era muito pelo contrário. Meu pai falava, não quero. Aqui dentro de casa não xinga palavrão. E outra coisa, ele falava, aqui dentro de casa ninguém fuma. Minha mãe fumava. Mas filho não. Tanto é que eu não tinha coragem nem de fumar na frente dos mais velhos. Teve um dia, comprei um cigarro, saí com um isqueiro, fui para o meio da rua, estava chegando assim, tinha um bar assim, cheio de gente. Falei, vou tirar uma onda. Botei o cigarro na boca e acendi o cigarro. Meu Deus do céu, vocês não sabem nem o resultado. Mas foi uma vergonha só. Engasguei com o cigarro, falei, não presto nem para fumar. Foi horrível. Mas a gente não fazia isso. E hoje eu fico vindo, de vez em quando eu escuto uns crentes xingando palavrão, falando coisa pesada. É boca suja, a Bíblia diz que não pode da mesma fonte jorrar água limpa e água suja, água doce e águas amargas. É muito complicado, eu tenho essa dificuldade. Então, Deus falou, tira, só que Samuel orienta o povo, mandou que o povo se congregasse lá em Mispa, pois ele iria orar ao Senhor. E eles foram para essa cidade, tiraram água, derramaram diante do Senhor. Eles estão fazendo uma liturgia, um culto, se dedicando, se voltando para o Senhor, se humilhando, dizendo, Senhor, nós pecamos contra ti. E diz que ali Samuel julgou os filhos de Israel. Mas diz no versículo 7 que quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados para se consagrar, eles falou, vamos atacá-los. Eles estão lá se consagrando, eles estão lá oferecendo, eles estão lá se arrependendo. Certamente, se eles se arrependerem, aquele Deus que faz a terra tremer, aquele Deus que quebra cadeias, aquele Deus que arrancou o povo da terra do Egito, aquele Deus volta para o meio deles, e nós jamais poderemos vencê-lo. Porque, irmãos, se Deus estiver no nosso meio, não tem para ninguém. Se Deus estiver no nosso meio, não tem para ninguém. Se a religião estiver reinando no nosso meio, irmão, meus irmãos, se a hipocrisia estiver reinando no nosso meio, se a mentira, se o pecado estiver reinando no meio da igreja, nós vamos sofrer grandes derrotas, vamos passar vergonha. O diabo vai dividir a igreja, vai pintar e bordar, mas se a presença de Deus estiver no nosso meio, não tem para ninguém. Não tem para ninguém. E os filisteus, quando souberam que eles estavam buscando, se humilhando, ele foi e os atacou. Só que ele se levantou para cair. Porque Samuel pegou um cordeiro ainda que mamava e sacrificou o cordeiro. Ele clamou ao Senhor e o Senhor o respondeu enquanto ele oferecia o holocausto. Os filisteus chegaram para lutar contra Israel, mas naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo e eles perceberam, papai está de volta. O Todo-Poderoso está de volta. O Deus vitorioso está de volta. Eles estão clamando, estão orando, estão oferecendo sacrifício, e Deus se agradou e trovejou. Irmãos, Deus quer trovejar em nossas vidas. Deus quer assustar os inimigos que talvez estejam tão perto, tão livre, em tanta liberdade em nossas vidas. Deus trovejou porque o povo se arrependeu. O que Deus está fazendo aqui é restaurando a presença. Então, em meio a esta vitória, diz que Samuel pegou uma pedra e pôs entre Mispa e Sem. Essas duas cidades aqui, irmãos, foram as cidades da derrota. Foram onde morreram Ofine e Finéias.
No mesmo lugar em que eles foram derrotados, em que Israel foi derrotado, eles estão ali, no mesmo lugar. Ebenezer. Ebenezer foi o lugar de onde começou toda a história deste povo. Começou toda a derrota deste povo, foi em Ebenezer. E eles estão de volta, porque Ebenezer significa pedra que ajuda, pedra de ajuda. Por isso eles dizem Ebenezer. Por isso o homem de Deus aqui clama, ele diz Ebenezer, pedra que ajuda. Porque eles tinham isso na vida dele, que naquele lugar, em Ebenezer, havia um monumento, uma pedra, no qual eles acreditavam também ser um lugar em que Deus se revelava para ajudar o povo. Uma pedra de ajuda, o salmista fala isso, que ele é a rocha que nunca se abala. Ele é uma pedra que nunca se abala. A rocha, a nossa rocha, o Senhor foi a nossa rocha de ajuda, a nossa pedra ajudadora. E eles ali estão em Ebenezer, a pedra que ajuda, a pedra de ajuda. Naquele lugar, eles vencem os filisteus. Naquele lugar que outrora, em pecado, eles foram humilhados. Outrora, em pecado, Ofni, Finéias perderam a vida, o povo perdeu a arca. Naquele mesmo lugar de derrota, Deus agora estava dando a vitória. Se houver arrependimento, talvez nas tentativas em que você foi derrotado, talvez derrotado porque o coração não estava tão justo diante do Senhor, tão entregue, tão rendido diante do Senhor. Mas se você estiver bem com Deus, pode tentar novamente, porque Deus vai te dar a vitória. Se você perdeu outrora, se você foi vencido, porque você não levou Deus a sério, se humilha. Porque você não precisa, ninguém vai precisar sacrificar nenhum cordeiro, porque o cordeiro já foi sacrificado. O cordeiro já foi sacrificado. Um cordeiro já foi sacrificado. Jesus Cristo, ele já foi sacrificado por você e por mim, para vencer os filisteus, para vencer os demônios, para vencer aqueles que outrora nos atacaram, nos venceram, nos escravizaram. O cordeiro foi morto, e a vitória é nossa pelo sangue do cordeiro. E eu quero esta noite te levar a pensar: será que a forma como você está servindo ao Senhor, só você pode responder, tenho agradado? Será que não há necessidade de abrir mão de alguns deuses esta noite? Será que não há necessidade esta noite de uma rendição verdadeira ao Senhor? Eles perderam, eles foram humilhados, mas o Senhor restaurou a sorte deles por causa do arrependimento. Eu queria que você fechasse os seus olhos. A gente vê pessoas brincando com Deus, brincando com Deus. Eu fico imaginando como é que pode Ofni e Finéias trabalhando na casa de Deus, trabalhando na casa de Deus, e se deitando com aquelas mulheres. É muita falta de temor. Eu fico imaginando homens que cantavam as canções do Eterno, profanavam a sua casa, profanavam a sua obra. Eu fico imaginando aqueles homens com maior cara de pau, se apresentando perante o povo, e todo mundo sabendo que eles tinham uma vida suja. Uma vida suja, misturando mundanismo com as coisas espirituais. Meus irmãos, se é para brincar com Deus, é melhor morrer.
se é para brincar, se é para se deixar vencer pelo mundo, enquanto estivermos bem, é melhor pedir: Senhor, me leva. Porque o Senhor não terá por inocente aquele que profanar o sangue de Jesus, pelo qual foi santificado, e afrontar o Espírito Santo. Afrontar o Espírito Santo. Afrontar o Espírito Santo. Que Deus tenha misericórdia da gente, meus irmãos. Não brinca, porque o juízo será sem misericórdia sobre aqueles que não exercerem misericórdia, principalmente sobre a sua própria vida. Como é que está a sua vida espiritual? Deus quer restaurar a presença, muito mais do que um culto, muito mais do que ofertas e dízimos. É a presença. Muito mais do que família bonita, elogiada por todos. É a presença. Muito mais do que um bom carro bonito, para que todos elogiem. É a presença de Deus. Não viva sem a presença. Se você não sente mais a presença, peça ao Senhor esta noite: se humilhe, porque o profeta diz: se é de verdade, se é de coração, não por emoção, não por empolgação, mas se é de todo o coração, que vocês estão arrependidos, tire os ídolos. Se é de todo o coração que vocês querem se voltar para Deus, tira a idolatria. Se movam demonstrando a Deus alguma atitude, mostre para Deus alguma coisa que na verdade vai sinalizar que você está arrependido. Congregue-se todo em Israel. Congregue-se todo Israel, pois ele diz: eu vou orar por vocês ao Senhor. Samuel diz: eu vou orar ao Senhor por vocês. E eles se congregaram e tiraram água. Eles derramaram diante do Senhor. Eles jejuaram aquele dia. E ali eles disseram: nós pecamos contra o Senhor. Senhor, nós pecamos contra o Senhor. Às vezes pecamos por orgulho, pecamos por nos sentirmos melhores do que as pessoas. Pecamos porque discriminamos pessoas. Pecamos porque julgamos pessoas. Samuel julgou os filhos de Israel. Quando os filisteus ouviram que eles estavam congregados, porque o diabo é o único que fica feliz quando o povo está disperso, eles juntaram o povo. E os filisteus não gostaram, mas eles foram atrás deles para perder. Se você se arrepende, aquele que saiu para te perseguir e que algumas vezes te venceu, não vai vencer mais, porque o Senhor, Ele vai trovejar. Ele vai trovejar no meio da sua família. Ele vai trovejar no ambiente, no seu ambiente de trabalho. Aonde você estiver, esse sentimento, esse peso de arrependimento vai mover o coração de Deus, vai mover a mão de Deus ao teu favor. Eu quero orar esta noite. Eu quero orar esta noite. Se você quer ajuda, se você percebe que você falhou em algum momento da sua vida, e não é vergonha, porque você era um ser humano. Eu não sou melhor do que você e ninguém é melhor do que você. Mas se você precisa de ajuda esta noite, se você quer que eu ore por você, saia do seu lugar, porque o desejo de Deus é restaurar